Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho intermitente, definições, folha de pagamento, férias, 13º e rescisão de contrato, ok, pessoal? Então, aproveita, se gostar do vídeo, é claro, dá um like no nosso vídeo e se inscreva aí no nosso canal para receber informações sobre novos vídeos, ok, pessoal? Então vamos lá. O que é o contrato de trabalho intermitente? O contrato de trabalho intermitente, ele foi uma novidade trazida na reforma trabalhista de 2017, ok? O trabalho intermitente, ele tem esse nome porque já há a previsão de períodos de inatividade durante a relação de emprego. Essa possibilidade de inatividade, ela contraria um pouco o que já dizia, o que já diz, né? Porque ainda está lá na CLT, a CLT sobre a relação de emprego, que é uma relação de trabalho é, não eventual, ou seja, é uma relação de trabalho constante, tá? Não há períodos de inatividade na relação de emprego conforme a CLT. A reforma trabalhista trouxe algumas informações criando a possibilidade do trabalho intermitente. Então, ele alterou o artigo 443 da CLT, inseriu o tipo de trabalho intermitente, lá onde tem determinado e indeterminado, incluiu a intermitência, tá? Lá artigo 452, ele criou o artigo 452A, que traz todas as regras do contrato intermitente, ok? Então, essa intermitência, essa inatividade, ela contraria o que já dizia a CLT e ainda diz porque os artigos da CLT que falam de conceitos de relação de emprego, empregador e empregado, falam ainda de não eventualidade. Mas o contrato de trabalho intermitente existe, está em vigor. Existem algumas particularidades, eu particularmente não acho interessante em muitos casos esse tipo de trabalho intermitente, porque você não tem aquela relação de compromisso, não é, total que o empregado, quando se insere na relação de emprego, ele tem com relação à atividade a ser executada, tá? E também o empregador, tá? Mas mais pelo empregado, porque ele tem a opção de ir ao trabalho ou não, tá? Mas cada empregador analisa o seu negócio e verifica se cabe o trabalho intermitente nos seus negócios, ok? Então vamos entender esse trabalho intermitente. Eu abri o nosso material aqui do nosso curso EAD, que ele é bem completo, ok? Então temos aí, ó, contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação do trabalhador expressamente prevista na lei da reforma trabalhista, a lei 13.467. Então, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, claro, relação de emprego tem subordinação do empregado para com o empregador, não é contínua, ou seja, existem períodos de inatividade, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses. Esse período de inatividade não é pré-determinado, ok? O empregado é convocado para o trabalho e ele tem um prazo para responder se vai ou não vai. Mas quando o contrato, quando o serviço é prestado, já está determinado o tempo da prestação de serviço e o valor das horas já estão previstos em contrato, ok? O trabalhador intermitente, ele vai ser um horista. Então, no contrato de trabalho dele, você vai colocar o valor da hora, ok? Da hora simples, sem o DSR. Para cada hora trabalhada, você vai pagar o descanso semanal remunerado sobre essa hora, ok? Então, vamos lá.
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, o intermitente cabe para todas as categorias, exceto para os aeronautas, ok? Então, o artigo 443 que eu falei agora na abertura, ele trouxe uma alteração aqui, que foi a inclusão do parágrafo 3º. Então, vamos lá, CLT, artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita expressamente, já falamos esse conceito em outras aulas. Tácito é o verbal, o não formal. Expresso é o escrito, é o formalmente documentado, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de serviço intermitente. Perceba que o 443 trouxe o contrato de trabalho intermitente sem entrar em uma das duas situações, determinado ou indeterminado. Porém, não existe um contrato que não se encaixe em nenhum dos dois. Então, por mais que seja intermitente, o trabalhador vai estar ou numa situação determinada, como é o caso de uma experiência, ou indeterminado, que é um contrato que só termina quando uma das partes se manifestar pela rescisão ou der motivo, ok? Então, vamos lá. O parágrafo 3º, desculpe, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independente do tipo da atividade. Então, aqui eu estou mostrando para vocês de onde eu tirei o meu texto do parágrafo anterior, artigo 443, parágrafo 3º da CLT. Interessante destacar que o trabalhador poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando o contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade. Então, o trabalho intermitente ele traz a possibilidade do trabalhador trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo em tipos de contratos variados. Ah, mas isso já não podia antes? Já podia. Ah, a pessoa já não podia, o empregado já não podia ser horista antes? Já podia. Então, o intermitente, na realidade, ele só inseriu na legislação, basicamente, falando em conceito, o período de inatividade, tá? Que com o horista não era comum, mas se a pessoa tivesse um contrato de trabalho de uma empresa como horista e não trabalhasse todos os dias do mês, só ia receber as horas, só recebe as horas ao qual ele trabalhou. Então, na prática, isso de alguma forma já existia, que poderia ser questionado, né, por a CLT falar da não eventualidade. O intermitente colocou isso na CLT dos períodos de inatividade. Então, o que eu quis dizer para vocês é o que o contrato intermitente trouxe na prática já existia, não era comum as empresas usarem como contratorista, mas a inatividade por períodos longos ou indeterminados é uma novidade, porque não se tinha isso na relação de emprego, ok? Então, o trabalhador intermitente ele pode trabalhar ao mesmo tempo para várias empresas, ok? Então, vamos lá. Nos termos do artigo 444 da CLT e da portaria do Ministério do Trabalho 349 de 2018, é facultado às partes convencionar, por meio do contrato de trabalho intermitente, locais da prestação de serviço, turnos para os quais o empregado será convocado, formas e instrumentos de convocação e resposta para a prestação de serviço e formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento dos serviços pré-agendados. Já há uma previsão de multa, ok? Quando a parte não cumpre, né? O empregado foi convocado, se ele não comparecer ou se o empregador não tiver o serviço, existe uma multa de 50% das horas, ok? Aqui é dando às partes de convencionarem, ok? Uma reparação na hipótese do cancelamento do serviço, ok?
Então vamos lá. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não poderá ser inferior ao salário mínimo, ok? Então, como é que eu vou achar a hora do salário mínimo? Temos um salário mínimo aí de R$ 1.100, digamos, dividido por 220 horas, R$ 5 a hora do salário mínimo. Então, na prática, a hora do intermitente não poderia ser menor do que R$ 5, ok? Por que eu dividi por 220? Porque 220 horas tem trabalho, mais descanso. O intermitente ele vai receber o trabalho e o descanso proporcional a cada hora de trabalho paga. Por isso que foi dividido por 220, ok? Então vamos lá. Convocação. O empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. Isso é importante. O empregador deverá convocar o empregado intermitente com antecedência de 3 dias, ou seja, 3 dias antes do evento, tá? Podendo estabelecer em cronograma as datas em que o empregado deverá comparecer ao trabalho. Pode haver já um cronograma pré-determinado com os períodos que devem haver a prestação de serviço. Recebida a notificação, o empregado tem um dia útil para responder, ok? Sendo a falta de resposta presumida como recusa, ok? Então, o empregador vai convocar um empregado 3 dias antes. O empregado, recebendo a notificação, vai responder em até um dia útil. Se ele não responder, vai ser considerado, vai se presumir que ele não tem interesse, vai se presumir a recusa. Essa forma de convocação, ela vai acontecer em qualquer forma eficiente de comunicação, e-mail, WhatsApp, mensagem, telefone. Claro que o ideal é que seja uma convocação que tenha-se comprovação, como um WhatsApp ou um e-mail, ou seja, por escrito. A ligação também é interessante, mas para ter comprovação você teria que ter a ligação gravada, que também não é difícil hoje com os celulares, não é? Então temos aqui o artigo 452-A, parágrafo 1º. O empregador convocará o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência, ok? Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder o chamado, presumindo-se o silêncio, a recusa. Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente, ou seja, isso já é uma possibilidade do contrato, então não quer dizer que há uma insubordinação, há uma desobediência. Ele tem a opção de dizer sim ou não, tá? Vamos lá. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para comparecimento do trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará a outra no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ok? Então, já existe uma multa prevista caso o empregado não compareça e caso o empregador chame outra pessoa ou não exista a prestação de serviço ou cancele a prestação de serviço. Essa multa aqui, ela para mim, ela não é tão interessante, porque você tira a possibilidade, como acontece na relação normal de trabalho, quando o empregado não comparece, de aplicar uma falta, uma advertência, uma suspensão. Então, fica um pouco complicado. Você já tem uma multa prevista de 50%. Digamos que eu convoquei um empregado para trabalhar pela minha empresa para ir num evento. E aí, no mesmo dia do evento, vai ter outro evento para ele que ele foi convocado depois da convocação da minha empresa. Depois dele me dar o aceite, alguém chamou ele para um outro evento que vai pagar mais. Então ele vai analisar, eu vou receber R$ 50 a hora aqui, vou receber R$ 20 a hora no outro que eu já confirmei.
essa multa do que eu já confirmei vai me dar R$ 10 de multa por hora. Então eu vou para onde vai me pagar R$ 50. No frigir dos ovos eu vou ganhar R$ 40, sendo que eu terei que pagar a multa para o outro empregador. Então acaba se correndo um risco como empregador do empregado não aparecer, ok? Então vamos lá. Claro, vai depender do tipo de atividade e assim por diante. Período de inatividade. O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do empregador, ok? Então, na relação de emprego normal, quando você contrata uma pessoa e você simplesmente não dá as condições de trabalho, ou pede para ela ficar em casa, ou ela fica no trabalho sem ter o que fazer, o empregado está à disposição. A partir do momento que você contratou um empregado de 8 às 18, ele está ali para executar suas atividades. Se você não dá atividade para ele executar, manda ele ficar em casa esperando ou coisa parecida, você vai pagar salário do mesmo jeito. No caso do intermitente, não. A esse período de inatividade, que já é previsto, não vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Ok? Então vamos lá. E aqui traz essa informação no artigo 452A, parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Folha de pagamento, juntamente com o valor referente às horas trabalhadas, então, aquele empregado que vai receber R$ 5 por hora, eu vou pagar junto com as horas. O trabalhador receberá o pagamento proporcional de férias e 13º. Então, as horas dele serão pagas com... As horas do mês serão pagas com as férias e 13º. E como que eu vou pagar as férias e 13º junto com as horas? Eu tenho que entender que eu vou ter que aplicar o percentual proporcional às férias e 13º. Não temos 12 meses? Então, vou pegar 100% do salário dele, teoricamente, e dividir por 12 meses. Vai ficar 8,33% de férias e 13º. Porém, as férias têm um adicional de 1/3. Então, dividido por 3. Então, sobre o valor que eu encontrar de férias, eu divido por 3 para pagar mais 1/3. Então, R$ 5, por exemplo, vai receber vezes 0,0833, vai receber 4,61 de 13º, 4,61 de férias, 41 centavos e 61 de 13º e 41 centavos e 61 de férias. Vou só confirmar aqui. R$ 41 centavos e 66. Vamos botar só 41 centavos. Então vamos lá. Para cada hora trabalhada, R$ 5 vezes 0,833. Vai dar R$ 41 centavos. Então, para cada hora trabalhada vai receber 41 centavos de férias, 41 centavos de 13º e mais 41 centavos, 41 centavos dividido por 3, que vai dar 13 centavos. 14, né? Então vamos botar 14 centavos aqui de 1/3 de férias. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco um contra-cheque completo, tá? Então, além de pagar as horas, eu vou pagar férias e 13º. Lembrando que a remuneração vai ser multiplicada pelo número de horas. Então, digamos que naquele mês ele trabalhou 80 horas. 80 vezes R$ 5. R$ 400 vezes 0,833. R$ 33 de 13º, R$ 33 de férias e 11,11 de 1/3 de férias, ok? E aí nós temos aqui também, ó, repouso semanal remunerado, que vai entrar na base desses dois. Então, R$ 5 vezes, vamos dizer que foi 25% esse mês, 1,25. Vou botar aqui 0,25. Só o DSR daria R$ 1,25, mais 5, R$ 6,25. Então, férias e 13º vão ser calculados sobre a hora, mais o DSR de cada hora.
ok? E os adicionais legais, se tiver outros adicionais a serem pagos, como adicional noturno, adicional de hora extra e assim por diante, periculosidade. E inclusive você tem que ficar atento dos adicionais previstos em acordos e convenções coletivas. Vão caber também para o horista intermitente, ok? O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das verbas referidas no parágrafo 6º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia na forma da lei, com base nos valores pagos no recibo mensal, e fornecerá ao empregado comprovante cumprindo dessas obrigações. Aqui tem um exemplo de contra-cheque, ó. Descanso semanal remunerado, R$ 287,50. Salário intermitente, ele trabalhou 115 horas. Quanto que é o salário dele? R$ 10. 115 vezes R$ 10 deu R$ 1.150. Sobre 287,50 mais 1.150, que vai dar 1.437,50, eu paguei para ele 8,33% de férias, 8,33% de 13º e simplesmente peguei o valor resultante aqui das férias e dividi por 3. Eu falei aqui ao contrário, mas o percentual é o mesmo. 8,33% de 13º, 8,33% de férias e 1/3 sobre o valor das férias. Todo mês ele vai receber esses valores. Aí vem uma pergunta clássica na sua cabeça. E quando chegar o 13º lá no dia 20 de dezembro, o que eu faço? Nada. Ele já recebeu o valor do 13º. Não vai ter 13º para ele. Salvo se naquele mês de dezembro tiver valor a ser pago. Aí você vai fazer o pagamento para ele normalmente, do que ele tiver direito proporcionalmente. Mas ele já tem os pagamentos aqui mensalmente. Então ele não vai ter aquela parcela no dia 20 do 12 e nem o adiantamento em 30 do 11. Então o intermitente, ele sai do pagamento do adiantamento e sai do pagamento do dia 20 do 12. O 13º, como nós já falamos em outros vídeos, ele é uma parcela paga no dia 20 de dezembro de cada ano, ok? Sendo que as empresas têm que adiantar 50% até 30 do 11. Então paga tudo no dia 20 do 12 e desconta o adiantamento concedido no dia 20 do 12. O adiantamento foi concedido 30 do 11 e desconta ele lá do 13º no dia 20 do 12. A competência de recolhimento do 13º é a competência 13. Então, em muitos casos, na maioria dos casos, se não tiver pagamento a acontecer lá naquele mês, é o que é mais comum, mais fácil de acontecer, não haverá competência 13 para o intermitente, ok? Apenas mensalmente você já vai recolhendo os pagamentos mensalmente dele de 13º e férias, ok? Quando ele for tirar férias, a mesma coisa, ele vai ficar o período de descanso sem poder ser convocado, mas não tem mais nada a receber. Ele já recebeu o valor referente às férias proporcionalmente ao que ele trabalhou, ok? O período aquisitivo está sendo informado aqui embaixo. A título de INSS, como nós temos duas bases, INSS normal e INSS 13º, o seu contra-cheque vai sair uma base só, mas ele vai fazer dois cálculos, ó. INSS normal e INSS do 13º. Então tem que ficar atento a isso, ok? Se o seu contra-cheque trouxer as duas bases, ele vai colocar um pedacinho em cada base. O FGTS não tem problema, é sobre o valor cheio, ok? A base aqui total de todo mundo que incide 1.717,01. Só quem saiu aqui do cálculo, nesse caso aqui está sem salário família, né? Então todo mundo aqui entrou para a base de cálculo de INSS e FGTS. Se tivesse imposto de renda, se ele tivesse um valor alto para receber, acima do limite do imposto de renda, você poderia ter 3 impostos de renda aqui: imposto de renda do salário, imposto de renda do 13º e imposto de renda de férias, desde que esses valores também ultrapassassem os seus limites, tá? O valor lá mínimo da tabela. Aí você poderia ter 13º, imposto de renda do 13º, imposto de renda de férias e imposto de renda do salário.
ok? Então, é assim que vai ficar discriminado o contra-cheque do intermitente, ok? Férias. Assim como para os demais empregados, a cada 12 meses, o empregado tem direito a usufruir, nos meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado pelo mesmo empregador. Ou seja, no período que ele estiver de férias na minha empresa, eu não posso convocá-lo, não tenho mais nada a pagar, porque ele já recebeu de forma antecipada. Está aqui onde determina essa regra. CLT, artigo 452, parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador, ok? Ok, pessoal? Então, fiquem atentos com as regras para o trabalho intermitente. Outra questão importante é a rescisão de contrato. Férias e 13º, fatalmente, o trabalhador já recebeu. Aviso prévio, ele só vai ter a receber se ele trabalhou naquele período do aviso prévio trabalhado. O indenizado, ele vai ser pago baseado em média dos últimos 12 meses, ok? E saldo de salário vão ser os dias, as horas que ele trabalhou naquele período até ser dispensado. Se não houve trabalho, não tem o que pagar. Então fiquem atentos, porque essas particularidades do intermitente trazem muita confusão nesses processos de férias, 13º e rescisão, ok? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que a gente vai procurar ajudar nos seus processos. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima, pessoal.